Nesta aula, iremos estudar sobre estrutura de repetição com quantidade de repetições indefinida. No entanto, a repetição, mesmo a primeira vez, ela é opcional a depender da condição definida. Vamos imaginar esse pseudocódigo. Temos o comando AB 1, 2, 3, C e D. Os comandos 1, 2 e 3 estão dentro de uma estrutura de repetição, limitada pelo comando enquanto, fim enquanto. Está sendo definido que, enquanto esta condição for verdadeira, faça este bloco de comando. O fim enquanto determina o fim do bloco e ele vai ficar se repetindo enquanto a condição for verdadeira. No momento em que a condição for testada e for falsa, ele para de executar este bloco de comando e vai continuar a execução normal do programa. Como a condição é colocada no início do bloco, se a primeira vez ele vier executar A e B, testar a condição e ela já der falsa, ele automaticamente pula o bloco de comandos, vai executar o C e D, ou seja, não executou nenhuma vez esta repetição. Ela é opcional porque depende desta condição. Para exemplificar esse tipo de estrutura, vamos ver este algoritmo. Ele vai ler a quantidade de filhos, que pode ser 0 ou qualquer outro número. Para cada filho, ele vai solicitar a idade. Se a pessoa não tiver nenhum filho, ele não deverá solicitar a idade nenhuma vez. Usando a estrutura enquanto, a condição é realizada antes da leitura do dado. Logo, se na primeira vez a condição der falsa, ele não executa nenhuma vez o bloco de comando. Além das variáveis quantidade de filhos e idade, estamos tendo outras variáveis como uma variável que vai contar quantos filhos já foram processados. Por exemplo, se responder que a quantidade de filhos é 3, então eu vou ter que repetir aqui 3 vezes. Para controlar a quantidade de repetições, estamos criando uma variável contadora que, para cada volta aqui dentro, ele conta mais 1. Como também queremos a média de idade, para cada volta que ele der na repetição, estamos também acumulando a idade recebida. Boa prática de programação diz que variáveis contadoras e variáveis acumuladoras deverão ter seus valores iniciais definidos. Aqui estou dizendo que ele começa com 0. Outro detalhe nesse algoritmo é que, como a quantidade de filhos pode ser 0, então vamos contar 0 filhos. Na matemática, não existe divisão por 0. Prevendo isto, eu estou definindo que a média é 0 e que, se a quantidade de filhos for diferente de 0, então a média será o acúmulo de idade dividido pela quantidade de filhos contados. E aí estamos definindo que vamos receber a idade, contar a quantidade de filhos e acumular a idade. Esse bloco de comandos
ele faz parte de uma estrutura de repetição. Ele vai repetir quantas vezes? Depende. Quantidade de filhos é a quantidade recebida. Contador de filhos é a quantidade contada. Ela começa com 0. Para cada volta, soma mais 1. Enquanto o contador não atingir a quantidade de filhos, ou seja, for menor que a quantidade de filhos, então ele vai solicitando a idade de cada filho. Vamos executar. Quantidade de filhos, 2 filhos. Digita a idade. 5 anos. Digita a idade. O outro filho tem 3 anos. Média de idade, 4. Veja que ele solicitou a idade 2 vezes. Se a gente responder que a quantidade de filho é 0, ele não repetiu nenhuma vez esta estrutura interna da repetição, porque o contador de filho, que é 0, é menor que a quantidade de filhos? Não. 0 é menor que 0? Não. Então ele não repete, já definiu que a média é 0 e escreveu 0. Executando novamente. Quantidade de filhos, 3. Idade do primeiro filho, 4. Idade do segundo filho, 3. Idade do terceiro filho, 1. Média de idade, 2,66, etc. Vamos colocar aqui uma maneira de melhorar essa interface com o usuário. Eu vou transferir este comando para ser o primeiro comando da estrutura de repetição. Ou seja, quando entrar na estrutura de repetição, a primeira coisa que ele vai fazer é contar a quantidade de filhos. Então, eu vou colocar assim, ó. Digite a idade do, fechar aqui essa frase, colocar uma vírgula, botar conte filhos, abre aspas aqui novamente, um símbolo de número, colocar a palavra filho. Então temos 3 elementos nesse comando escreva. Esta é a primeira frase, a variável e a segunda frase. Cada elemento deverá ser separado por vírgula. Quando a execução acontecer, será formada a seguinte frase. Digita a idade do, o valor que está na variável conte filho, ou seja, na primeira vez 1, número de filhos. Na segunda vez o contador está com 2, ficará digita a idade do segundo filho, e assim sucessivamente. Vamos executar. Digita a quantidade de filhos, 2 filhos. Olha como ficou legal a frase. Digita a idade do primeiro filho. Este número 1 é o valor que está armazenado no contador. Vamos colocar 7 anos. Digita a idade do segundo filho. Esse número 2 é o valor que está armazenado no contador. Cada vez que a execução acontece aqui dentro, o valor do contador é incrementado de 1. Ele é inicializado com 0. Na primeira repetição vai para 1, na segunda vai para 2, na terceira vai para 3 e assim sucessivamente. Segundo filho, vamos colocar 3. A média de idade, 5.
Outro fator importante aqui é que, como o contador de filho pode permanecer em zero se ele não entrar nenhuma vez aqui, porque a quantidade de filho é zero, eu passaria a ter aqui divisão por zero. Na matemática não existe divisão por zero. Prevendo isto, nós definimos inicialmente que a média é zero, mas se a quantidade de filho for diferente de zero, ou seja, o fluxo do programa passou uma ou mais vezes aqui nessa estrutura. Ele vai pegar a idade acumulada, a contagem dos filhos, vai fazer a divisão e vai guardar na variável média para que depois ele possa ser exibido. Então, executando uma pessoa com 0 filhos. A média de idade é 0, o valor inicial aqui da média. Executando uma pessoa com 1 filho. Então, digita a idade do primeiro filho, 5. Então, ele só rodou aqui dentro uma única vez, pegou a idade acumulada 5, dividiu pela contagem de filhos. Deu média 5.